Oportunidades. Apoio Cultural Usina de Imagem e FUCAP Business School. Por que algumas pessoas têm mais carisma que outras, mais facilidade de relacionamento, mais liderança, mais facilidade de lidar com críticas e, consequentemente, mais chance de ter sucesso na vida? Olá, o programa Oportunidades está começando e eu começo fazendo essas perguntas porque hoje nós vamos falar sobre hábitos de sucesso, habilidades humanas que a gente pode aprender, você pode aprender, principalmente hoje, no programa de hoje, com os nossos convidados. Eu quero apresentar aqui Gil e Gil, isso mesmo, dois especialistas em comportamento humano. Primeiro, eu quero apresentar a Giuliana Scarpati, ela é socióloga, coach em empoderamento feminino e master em PNL e programação neurolinguística. Boa noite, Gil. Obrigado, um prazer enorme estar aqui. Obrigado por você ter vindo hoje aqui falar sobre esse assunto. Apresento também o outro Gil, que é o Gilberto Firme, fundador da Academia de Hábitos e modelador de habilidades humanas. Também é master em PNL e programação neurolinguística. Boa noite. Boa noite para você, Guilherme. Boa noite para todo mundo que está assistindo em casa. Vai ser um prazer estar falando sobre esse tema tão importante hoje aqui. Muito obrigado pela sua presença também. O programa Oportunidade está começando. Se você quer aprender mesmo e mais ou mais, né, sobre habilidades humanas que podem mudar a sua vida, podem te levar ao sucesso, então continue assistindo até o fim, de preferência com papel e caneta na mão para anotar tudo que eles vão falar hoje. O programa Oportunidade está no ar. Mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo para falar sobre habilidades humanas, né, que levam a pessoa a ter sucesso, que podem levar a pessoa a ter sucesso, depende muito também dela, eu acredito. E para começar, eu queria falar com a Gil, que é a Giuliana Scarpati aqui, a gente está rindo aqui porque os apelidos são parecidos, né? Só a grafia que muda, mas você, a gente sabe que é muito carismática, se apresenta com muito carisma, pelo menos pelo que eu conheço, muitas pessoas conhecem da Giuliana Scarpati, mas nem sempre foi assim. Nem né? sempre foi assim. E o que acontece? Você desenvolveu essas habilidades, qualquer pessoa pode desenvolver habilidades como carisma, como qualquer tipo de habilidade que pode levar ao sucesso? Sim, para eu explicar sobre isso, eu vou ter que dizer o antes e o depois. Sim. Né? No antes, eu tinha bastante dificuldade de me expressar, de colocar minha opinião, de colocar o que eu visse como possíveis soluções para um ambiente ou até expressar insatisfação ou indignação por qualquer coisa. Então, que é comum, né, nas pessoas. Muito comum. Eu acredito que nós mulheres, principalmente, somos muito educadas para sermos agradáveis, para sermos pessoas agradáveis e para fazer as coisas do jeito certo, para tratar as pessoas bem. E isso é certo, isso está correto. Mas e às vezes a gente esquece que a gente também faz parte de um sistema, não é somente os outros. Então, quando a gente passar, por exemplo, a ter o filtro da gente se agradar enquanto agrada os outros, talvez isso já fica um pouco diferente. Para você ser carismático, não simplesmente para fazer os outros se sentirem bem e depois você se sentir bem. Não, você também se sentir bem por isso. E se não for, também não fazer. Também respeitar a própria natureza, sabe? Sim. Não ficar forçando a barra consigo para que os outros fiquem bem. Isso viola você e aí depois você tá de mau humor, não sabe por quê, tá chateado ou tá com a energia baixa, porque você gastou muito dela forçando para ficar bem. Tem que ser mulher avião, né? Aquela coisa da máscara do avião quando cai. Primeiro Isso. você cuida de você para depois cuidar da pessoa do lado. Exatamente, exatamente. Gilberto, eu queria que você falasse também sobre essa questão desse aprendizado, dessa modelagem de hábitos que podem levar a pessoa ao sucesso. Primeiro, antes disso, tem que explicar um pouquinho do que é a parte da modelagem. Você também era assim? Só para te cortar um pouco. Pode falar. Você também era assim? Era meio retraído? Eu acho que não tanto retraído, mas às vezes eu colocava a minha opinião, né, na frente de como a pessoa ia receber. Sim. Eu me preocupava muito em como a outra pessoa ia receber aquilo que eu ia falar. Então, às vezes a gente brincava assim, né, de que tipo você tem uma genialidade, você tem uma ideia, você sabe que aquela ideia é verdadeira, mas você quer empurrar aquela ideia para outra pessoa e a outra pessoa não vai receber.
E a habilidade do carisma fez com que, quando eu comecei a aprender essa habilidade com a Gil, aprender a suavizar isso, a modificar a comunicação. Sim. Porque a maior parte do tempo, 90% das discussões, 90% dos problemas, não é aquilo que você fala, é como você fala, né? Então, o jeito como você vai falar, o tom de voz, o momento propício de falar, com a pessoa certa que você vai falar, o momento que a pessoa está para poder receber, e tudo isso eu comecei a aprender quando fui desenvolvendo essa habilidade que a gente chama de carisma, né? Que a Gil foi o base, o projeto de modelagem foi em cima dessa habilidade que ela tem muito bem. Então aqui a gente tem dois antes. O antes dos dois é extremos opostos. Extremos opostos. Um de ser bem retraída Sim. e muito preocupada com o que os outros pensam, e outro de não se preocupar e falar o que pensa sem se importar, sem ter Exatamente. esse filtro, né? Sem ter essa sensibilidade do momento, Isso. do jeito de dizer, né? Sim. Então, tem os dois antes e os dois desenvolveram a habilidade de carisma. Não foi algo que veio... Não é algo E muita que gente vem... fala que é um dom, nasceu assim, acabou. Né? Exatamente. E quem não nasceu não vai conseguir nunca. E não É como né? falar que, por exemplo, dirigir um carro ou andar de bicicleta é um dom. Exatamente. Sendo que foi algo aprendido na vida. E não é só carisma, né? Uma das habilidades. O que vocês podem falar assim, de habilidades humanas que a gente pode desenvolver para ter sucesso em todos os aspectos na vida? Vou entrar dentro disso do carisma, porque o carisma, quando a gente foi fazer o projeto da modelagem com a Gil, ele foi dividido em duas subhabilidades. Então, o carisma é uma habilidade maior, né? E a primeira habilidade que que eu aprendi com ela, foi de transformar problemas em soluções. Sim. E parece uma coisa assim, simples, um clichê, mas é algo extremamente complexo. Porque diversos aspectos da nossa vida se apresentam em forma de problemas. E a visão que a gente trouxe, né, Gil, naquele momento, foi de que os problemas eles são feedbacks do que está acontecendo. Provavelmente um problema ele está sinalizando, ele está levantando a mãozinha para você e falando, opa, estou aqui. Se você se concentrar em mim, a sua vida vai melhorar. Então, quando você começou a transformar esses problemas em um tipo de solução, de oportunidade, a sua vida expande muito mais. E a segunda foi de saber envolver pessoas. Você começou a abertura do programa, foi uma coisa que eu achei muito interessante, que é hábitos propiciam você a melhora financeira, melhora de saúde, melhora de carreira, melhora de relacionamentos. Porém, como que você vai ter tudo isso se você não sabe envolver as pessoas nos seus projetos? Sendo que o mundo é um sistema interligado, cheio de pessoas. Não existe melhora do mundo sem melhora de pessoas, não é assim? Sim. Então, essa habilidade de você saber envolver pessoas é essencial para qualquer tipo de coisa. Seja para você poder chamar a sua mãe para tomar um sorvete ou para pedir um aumento no seu chefe. Então, você precisa saber como envolve uma pessoa em algum tipo de projeto seu. Eu comecei essa trajetória com a parte da reeducação alimentar e era muito interessante, porque alguma mulher, geralmente são mulheres que procuram emagrecimento, e elas vinham fazer um projeto de emagrecimento, conseguiam os resultados, mas depois ficavam insatisfeitas porque o marido em casa não estava apoiando. E aí você precisa de uma segunda habilidade agora, de envolver ele no seu projeto de emagrecimento, porque dois é melhores do que um. Okay? Então, esses são os dois destrinchamentos, né, Gil? E ela pode falar muito bem. E não envolver com convencimento forçado, né? Não. Tem que ter uma habilidade para isso. Exatamente, porque não é uma coisa de me dá aqui o que você tem. Não, toma aqui o que você precisa e agora me ajuda. É uma coisa de ganha-ganha, é um jogo de ganha-ganha. Os dois lados têm que sair ganhando. E aí a pessoa se sente inspirada em apoiar você no seu projeto. Esse é o mais bacana do carisma. E tem a questão que eu gosto de falar muito quando a gente trata desse assunto, sobre liderança principalmente, a questão de aceitação de críticas ou você se comportar com relação às críticas que recebe. Porque a gente recebe crítica o tempo inteiro. Né? Como é que que tipo de habilidade a gente pode desenvolver para se blindar contra críticas? É muito interessante porque quando você aprende uma nova habilidade, depois eu queria até falar um pouquinho sobre aprendizado de habilidade, mas pegando nisso, quando você aprende uma habilidade, você começa a ter insights, né? Coisas que nunca fizeram sentido antes, e essa foi uma das coisas para mim de que por que a pessoa está me criticando em relação a isso. E quando eu comecei a perceber é que as pessoas, quando elas te oferecem uma crítica, é igual um bebê quando está chorando. Sim. O choro é a crítica em si, mas o que está acontecendo? Ou esse neném está sujo ou ele está com fome. E como ele não sabe expressar a necessidade dele porque ele não sabe falar, ele vai lá e chora. A pessoa te oferecendo uma crítica provavelmente é a mesma coisa. Um exemplo que eu cito é o chefe que chama o empregado sempre de atrasado, de preguiçoso, acorda mais cedo, isso e aquilo. Né? Na verdade, aquele chefe está passando para o funcionário, provavelmente, que ele precisa tanto daquela pessoa para suprir a necessidade na empresa, porque ele mesmo não sabe fazer. Mas como ele não sabe expressar a real necessidade dele de que eu preciso de você, porque sem você essa empresa não roda, ele vai lá e critica.
Então a crítica, na verdade, ela é uma oportunidade disfarçada. Então o problema está em quem critica? Não é o problema em si, é porque a pessoa, geralmente quando a gente vai se comunicar, a gente não sabe falar qual é a nossa real necessidade. É a comunicação. É a comunicação. Falha na comunicação eficaz. Exatamente. Então, assim, eu chamo alguém de alguma coisa, você xinga, e é muito normal você receber qualquer tipo de crítica, você é isso, você é aquilo, ou você não me dá apoio. Eu estou só expressando para você que, olha, eu estou inseguro. Sem você eu fico inseguro. Só que ao invés de falar para você, porque admitir que é inseguro é mais difícil, você vai lá e critica o outro. E a outra pessoa vai e oferece uma crítica. E se você cai no jogo da crítica com a crítica, você perde. Porque o outro já te deu uma crítica, você retruca, então acaba virando uma briga. Quando você entende que essa pessoa tem uma necessidade por trás que está fazendo ela oferecer essa crítica, você se desvencilha do rótulo. Porque a crítica é só um rótulo. Você não é isso, você não é um preguiçoso, você não é um Zé Ninguém. Isso não é verdade, entendeu? Você teria que ser assim 24 horas do seu dia para isso ser verdade. Aliás, essa questão do rótulo, eu gostaria que a Juliana, eu vou falar Gil aqui e Gilberto lá para ficar mais fácil. Essa questão do rótulo é muito pesado, principalmente na infância, né? Que a gente carrega para o resto da vida, né? Dependendo da pessoa. Sim. A gente rotula uma pessoa, você é preguiçoso, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Como é que a gente pode lidar com relação a rótulos? Então, tem dois pontos de vista. Um de quando a gente rotula e outro de quando a gente é rotulado. Os dois acontecem. Sim. Então, quando a gente rotula alguém, é muito interessante para desfazer isso, perceber que, primeiro, rotular as pessoas de uma forma pesada é um problema para a gente. Faz a gente se sentir mal em relação àquela pessoa e cria desconexão, afastamento. Então, se, por exemplo, você falar 1000 vezes para o seu filho que ele é desorganizado, isso não vai torná-lo organizado. Qualquer rótulo negativo que você use para descrever os comportamentos dos outros não vai te aproximar, não vai ajudar em termos de soluções e ainda vai criar, toda vez que você pensar naquela pessoa, cria um sentimento negativo que repele, né? Não que repelir, nem sempre a gente vai se sentir próximo de todas as pessoas, obviamente, mas assim, não é o repelir neutro, é o repelir pesado, entende? O sentimento é negativo. Então, a primeira coisa é a gente perceber que é um problema com a gente, faz a gente se sentir mal. Por exemplo, se você pensa, nossa, aquele sujeito é uma pessoa insuportável, por exemplo, naquele momento, por exemplo, aquele cara insuportável pode estar na casa dele tomando uma cerveja e vendo o jogo. E ele está feliz. Só que você está se sentindo mal ao lembrar dele. Então, é um problema nosso, não é um problema dele. Entendi. Então, com base nisso, você passa a descrever de forma mais suave o que a pessoa faz. Então, não é que ele é insuportável, é que ele tem uma maneira forte de falar as coisas que não leva em consideração o sentimento dos outros. A gente tem que fazer um reenquadramento desse rótulo, ou validar ou não validar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso no próximo bloco. Estão me pedindo intervalo, daqui a pouco a gente volta com oportunidades, até já.